a parte do Palmeiras era totalmente dispensável, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Trago a vocês, amanhã falarei novamente a respeito disso, mas trago a vocês um abraço e as felicitações da Igreja Presbiteriana de Toledo, né? Nós somos a única igreja presbiteriana na cidade, Igreja Presbiteriana de Toledo, e temos trabalhado lá também em prol do Evangelho de Cristo. Então, nós trazemos um grande abraço, os parabéns à igreja, que Deus abençoe rica e poderosamente, e que bom estarmos aqui trazendo a mensagem hoje num culto, né, dos jovens, 70 vezes 7, para nós uma grande alegria, né? É um grande privilégio, é um grande prazer. Então, saúde a todos, que Deus os abençoe, também aqueles que nos assistem pelas redes sociais, né? Que Deus vos abençoe e vos guarde, e que o Senhor comunique a todos a graça e a misericórdia nesse tempo tão gostoso de festa e de grande alegria. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos. Se você puder abrir aí, talvez, eu não sei se o pessoal da mesa compartilha também o texto. Então é 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, a segunda de Coríntios, capítulo 4, a partir do verso... Eu tinha separado, até mandei, né, a partir do verso 7, mas vamos ler a partir do verso 1, daí nós vamos do 1 ao 15. Eu vou trabalhar a ideia a partir do 7, mas vamos do 1 até o 15, e aí eu situo vocês no contexto próximo primeiro do texto, e daí nós vamos trabalhar a ideia que eu separei para essa noite. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. A Bíblia que eu estou usando é a Almeida, Revista Atualizada, e nela tem um subtítulo que diz: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Mas eu estava dando uma olhada no texto, na minha Bíblia, no meu app aqui, que eu gosto de usar, e que era para estar aberto, mas não está. Mas na versão que eu uso da Bíblia aqui no aplicativo, tem um subtítulo bem interessante. Diz assim, olha, capítulo 4, né? Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Então, já dá uma ideia daquilo que eu quero trabalhar daqui a pouco. Mas o texto diz assim, olha: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé,
como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Oremos. Pai bondoso, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade de cantarmos a Tua palavra e de sermos edificados, ó Pai, nesses momentos tão graciosos e preciosos de louvores, de cânticos entoados por jovens valorosos, ó Pai, que querem glorificar a Ti. E nós, ó Pai, nos alegramos, porque o Senhor nos proporciona oportunidade tão maravilhosa quanto essa. Também agradecemos o privilégio de termos diante dos nossos olhos as sagradas letras. Obrigado, ó Pai, por essa porção lida do Evangelho. Obrigado por termos, ó Pai, à nossa disposição as Escrituras. Quantos irmãos nossos perseguidos por causa do Teu nome, ó Pai, clamam, desejam ardentemente ter, ao mínimo, uma só página dessas todas que nós lemos. E nós, ó Pai, a temos e precisamos, ó Pai, e devemos fazer bom uso delas. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos então com esse também santo propósito. Abençoe, ó Pai, a minha vida, usa-me, unge os meus lábios, ó Pai, ilumina a minha mente, aquece o meu coração, para que eu comunique ao Teu povo graça e misericórdia. Para que eu não fale, ó Pai, nada que seja propriamente meu, ou que exalte, ó Pai, ao homem, mas que o Teu nome seja glorificado por meio da mensagem desta noite. Eu oro também pela Tua igreja, por cada irmão e irmã que está aqui, por cada jovem, por cada mente e coração que Te busca aqui neste momento. Ilumina-os, ó Pai. Prepara suas mentes, prepare seus corações, prepare cada ouvido, dá diligência a cada ouvido aqui, Senhor, para que eles estejam atentas à Tua palavra, para que eles estejam, ó Pai, prontos a aprender de Ti, e que eles tenham um único e santo propósito, que é glorificar e exaltar o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui, então, esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não sei se você gosta um pouco de estudar questões de contexto. Há estudiosos que dizem que esse não é o texto da segunda carta, mas sim de uma terceira ou até uma possível quarta carta que Paulo escreve à igreja dos Coríntios. Pastor, mas na minha Bíblia só tem 2 cartas. Sim, a compilação que nós recebemos foi dessa maneira, mas há estudiosos que vão fazer desmembramentos aqui e vão dizer, não, nós temos mais do que 2 cartas. A questão é essa que não importa. A verdade é que nós temos diante de nós um texto maravilhoso, nós temos aqui instruções maravilhosas e que devem fazer parte das nossas vidas. Nós devemos prestar muita atenção naquilo que ela tem a dizer para cada um de nós. Eu li a primeira parte do capítulo 4, e ela nos mostra um Paulo encantado e anunciando a luz do evangelho que ele recebeu. Ele fala que ele recebeu do Pai este evangelho e que ele vai proclamá-lo por onde quer que ele for. E é interessante que, ao nos anunciar esta questão, ele vai dizendo que esta é a sua prioridade. Ele não usa esse termo em particular. Em nenhum momento do texto você vai ver esse termo prioridade. Mas quando Paulo vai relatando, quando Paulo vai falando a respeito da sua relação com o Evangelho, nós vamos percebendo, nós vamos entendendo, e aí nós também usamos a luz do contexto, para ver que a prioridade na vida de Paulo era o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, dada à mente e ao coração de Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo não era com as suas particularidades. A preocupação do apóstolo Paulo não era com as suas necessidades, com as suas inclinações, com os seus desejos pessoais. Ele colocou como prioridade, ele entendia ser prioridade, e ele havia colocado como prioridade no seu ministério da sua vida o anúncio, a proclamação e também
Isso é muito importante. A vida no Evangelho. Ele vai nos dizer no versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo não falava de si, não falava da sua linhagem, da sua origem. Ele vai dizer em um outro momento que ele considerou todas aquelas coisas que outrora ele tinha como escória, como lixo, como refúgio, para poder ganhar a Cristo. Não pregava a si mesmo. Ele não anunciava a si mesmo. E mais, quando ele diz que ele não pregava a si mesmo, ele está dizendo, olha, a minha preocupação primária não é comigo. Não são com as questões futuras da minha própria vida. Ou com as projeções que outrora alguém fez para mim. Isso é muito importante para a fase da vida de muitos de vocês que estão aqui. Muitos jovens que estão aqui. Vocês estão no momento de projeção da vida de vocês. Vocês estão no momento de escolha da vida de vocês. Vocês estão no momento de mudança da vida de vocês. Onde vocês vão ter que dar atenção a muitas coisas. E isso, se não for bem trabalhado, se vocês não tiverem uma boa perspectiva, se vocês não tiverem uma boa orientação na vida de vocês, pode ser que na busca de trazer respostas a este momento da vida de vocês, vocês percam o foco. O que eu quero dizer com isso? Muitos de vocês estão às portas da faculdade. Vejo casais aqui, né? E percebi alianças em algumas mãos. Muitos de vocês estão projetando casar-se, né? Senhor Jesus, conceda graça. Não vou falar força, porque para que não haja esganadura na vida de muitos, né? Mas conceda graça. Eu vi alguns com aliança em outras mãos. Então são jovens casados já, né? Então é um momento de transformação da vida de vocês. Para aqueles que estão projetando uma profissão futura, faculdade, coisa e tal, é o momento de se preocupar, que curso vou fazer? Não, já tenho definido o curso que vou fazer. Então, aonde vou fazer? Não, já defini aonde vou fazer. Então, como vou pagar? Como vou me sustentar? Como vou entrar? E assim por diante. E esse é um momento que nós devemos nos preocupar. Há estudos, tanto seculares quanto por instituições cristãs, que relatam que muitos jovens têm a sua fé ameaçada nesse momento. Muitos jovens têm a fé ameaçada quando entram na faculdade. Começam a dar prioridades a outras coisas, começam a se envolver em outros meios, com outras pessoas. E se não tiverem a prioridade bem definida, pode ser que se percam. Para aqueles que estão aí com a aliancinha na mão direita, né, estão pensando, eu vou me casar. Começa a prioridade, eu preciso arrumar a casa, eu preciso preparar a festa, eu preciso monetizar, né? Eu preciso juntar dinheiro, porque eu quero ter uma vida tranquila, eu quero poder celebrar a união com os meus amigos, e muitas vezes no afã de responder essas questões, pode ser que você perca o foco, e você mude a prioridade, e você acabe se perdendo pelo caminho. Aqueles que recém-casaram começam a perceber os acessos, né? A vida de recém-casado é muito boa, não tem muita responsabilidade com muitas coisas, né? Não se preocupa tanto com questões que vão se preocupar os casados de mais tempo, né? Eu fiz um casamento de um jovem semana passada e ele estava todo feliz, eles estavam todos felizes, os noivos ali. Eu falei, é porque eles ainda não pararam para pensar quanto custa um botijão de gás, né? É porque eles não pararam para pensar quanto custa manter 2 filhos em colégio particular, e é caro, né? E eles abrem o site da Centauri, que é o tênis que tem a ondinha, e você não tem dinheiro para comprar o da ondinha, né? E você lembra, por que acabaram com o Conga? Por que acabaram com o Bamba, né? Era bem mais barato, bem mais fácil. A vida do recém-casado não tem essas preocupações. Vai no mercado e compra leite moça. Não é frimeza, né? Não é o frimeza semi-desnatado. É o moça integral, né? E compra leite ninho, não é o leite em pó mumu, é leite ninho. E também da latinha, o que vem ainda com o baldinho, assim, né? E nessa preocupação, muitas vezes, com essas coisas, nós perdemos o foco. Paulo,
estava ali anunciando o evangelho à igreja de Corinto. E não só a igreja de Corinto. Essa segunda carta, Paulo está numa viagem. Paulo está a caminho futuro de Jerusalém. Ele tinha pretensões de Jerusalém. A mente dele estava projetada para lá, mas de repente ele para e diz: olha, por mais planos e projetos que eu tenho uma prioridade, eu tenho um foco. E ele começa a relatar isto. Ele fala: eu não prego a mim mesmo, eu não me preocupo comigo mesmo, com as minhas coisas, mas com Cristo Jesus, que é o meu Senhor. E ele fala: a minha preocupação é que eu seja visto como um servo de Cristo, por amor a Jesus. Essa deve ser sempre a nossa prioridade. Sermos reconhecidos como servos de Cristo. E ele continua. E aí, é o texto que, na realidade, eu separei para trabalhar com vocês. Ele fala: olha, então, como servos, nós recebemos algo gracioso. Eu e você recebemos algo gracioso, algo tremendamente, com tremendo valor, muito maior do que a oportunidade de trocar aliança de mão, muito melhor do que o acesso a uma boa universidade, a um bom curso que vai me projetar, me dar dinheiro e coisa e tal. Ele fala: nós recebemos o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Algo glorioso, o maior de todos os presentes, e que vai nos levar para o melhor de todos os lugares. E Paulo sabia disso, e o melhor de todos os lugares é a eternidade. E Paulo sabia disso por quê? Porque uma outra prioridade se mostra na vida dele. Eu ainda não estou trabalhando a aplicação do texto, tá? Mas a prioridade de Paulo não era terrena. A prioridade de Paulo era eterna. Não nos atentando para as coisas que se veem. Não é assim que ele vai terminar esse capítulo? Mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. O coração do crente, independente da idade dele, está sempre projetado para a eternidade. E está projetado porque ele recebeu a mensagem do evangelho da salvação em Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que esse evangelho foi colocado aonde? Versículo 7. Em vasos de barro. Quem são estes vasos? Nós somos os vasos. E por que de barro? Porque, na realidade, o que importa não é o valor do vaso, e o vaso de barro ele é frágil. Então, não importa a força do barro e nem do vaso. O que importa é quem deu o tesouro e quem vai garantir esse tesouro. Então ele fala: a prioridade não está em nós, a prioridade está em Deus. Então ele nos deu o evangelho, que é o tesouro, no verso 7, né? Em vasos de barro que somos nós, né? Cada um de nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual é o poder do evangelho? O poder do evangelho é tirar pecadores do inferno, para que eles conheçam ao Deus poderoso e ao seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Então, esse é o nosso grande tesouro. E ele fala: o Senhor colocou esse grande tesouro em nós, para que, quando olhasse para nós, vissem a glória dele. O que as pessoas têm falado da igreja? O que muitos jovens, quando vocês convidam para estar aqui, dizem? Eu não vou na igreja não. Não quero ir na igreja não. Lá só tem hipócrita, lá só tem pecador. Realmente, nós somos falhos. Mas, quando as pessoas olham para a igreja, elas devem ver a Cristo Jesus, o seu Senhor. E ele continua: quando nós recebemos esse evangelho, quando nós recebemos essa mensagem, quando nós recebemos esse tesouro, o que acompanha a ele? O que acompanha o evangelho? Paulo vai dizer. Ele vai dizer que em tudo nós somos atribulados por causa do evangelho, tá? Porém não angustiados. A vida do evangelho não é fácil. Ser um jovem cristão não é fácil. Um jovem verdadeiramente cristão. Tem muitos jovens que não são verdadeiramente cristãos. Eles são
cristãos nominais. Tem muitos crentes que são nominais, e aí independente da idade. Paulo não está falando destes. Paulo está falando dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros jovens, daqueles que buscam viver em santidade, retidão, daqueles que buscam fazer a vontade do Pai, daqueles que não se entregam aos sabores e valores deste mundo. Estes cristãos vão ser atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eles vão sofrer angústias nos tempos presentes, mas o Deus de toda glória irá ajudá-los, irá fortalecê-los, irá preenchê-los no seu interior, para que eles sejam fortalecidos. Serão perseguidos, porém não desamparados. Você já sofreu perseguição por causa do Evangelho? Já foi perseguido na sua escola porque você se posicionou contra as bases lançadas sobre o novo currículo do ensino para as escolas, a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular? Já foi perseguido por causa disso? Já foi perseguido porque você se manteve firme no Evangelho e as pessoas caçoaram de você? Porque a gente acha que muitas vezes perseguição é só quando alguém é degolado, só quando jogam uma bomba na casa de alguém por causa do Evangelho. A perseguição se dá por meio de cancelamento, né? Já foi cancelado por causa de Cristo? Esses dias atrás eu fiz uma mensagem. E eu não sabia que eu tinha o número de seguidores no Instagram que eu tinha. Eu não fico me preocupando com isso. E de repente, eu recebi uma mensagem, usa aquele Instagram, que tem uns negócios profissional lá, para vocês verem como que eu manjo do negócio, né? E ele me disse que eu tinha perdido um tanto de seguidores. E aí, fui me inteirar o porquê, por causa de uma mensagem que eu tinha feito, por causa de uma pregação que eu tinha anunciado. Os não crentes, os iníquos já cancelaram você por conta do seu posicionamento nas redes sociais? Do seu posicionamento no colégio onde você estuda, na faculdade onde você estuda, no trabalho onde você está? Já te ameaçaram de você perder o emprego por conta da tua fé? Paulo diz, nós vamos ser perseguidos, os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos, porém não desamparados. Muitos crentes evitam as perseguições porque têm medo de serem desamparados. Estão preocupados com o seu status quo. Paulo fala, não se preocupe com isso. A prioridade de vocês não é manter o status quo de vocês. A sua prioridade não é você ser popular. A sua prioridade não é você aumentar o número de seguidores no teu Instagram. Não é você viralizar algo na sua rede social. A sua prioridade não é essa. A sua prioridade é você se manter íntegro, sincero e confiante de que o que você precisa virá do Senhor. Ele vai dizer que nós seremos abatidos, porém não destruídos. Se você gosta de luta, o que ele está dizendo é o seguinte, você vai tomar uma pancada e vai à lona, mas você não vai ficar nocauteado, porque Deus vai te levantar. Ele vai cuidar de você. Pastor, isso tudo vai acontecer quando? Quando você viver verdadeiramente o Evangelho. Isso aqui é a condição sine qua non do Evangelho. Condição certa. Aquele que viver verdadeiramente o Evangelho vai enfrentar essas dificuldades. Porque a prioridade não é manter o status pessoal. A sua prioridade como jovem não é ser feliz. Eu sei que em algum outro momento pregaram isso para você. Que o importante é ser feliz. Não. O importante é você ser íntegro. Porque a felicidade você já tem. E ela se chama Jesus. Nós vamos enfrentar dificuldades. Levando sempre, ele diz no 10, no corpo, o morrer de Jesus. E o morrer de Jesus que Paulo está falando aqui, era escárnio para o mundo. Você já se deparou com um não crente? Com um ateu que escarnece do Evangelho? Eu ainda me atrevo, com muita ousadia e intrepidez, a manter uma vida de atleta. O corpo não diz, mas eu tento, né?
Eu tenho um grupo com o qual eu jogo basquete toda semana. E saibam, eles não são crentes. E saibam, eles são escarnecedores. E saibam, eles têm um poder de argumentação terrível. Terrível. Vocês não têm noção do que é debater com pessoas assim. E muitas vezes a gente fica sem argumento. Vamos perder a fé? Vamos perder a esperança? Vamos perder a luz de Cristo? O Senhor nos chama a fidelidade, a retidão. E Ele diz então, levando sempre o morrer de Jesus. E quando você fala para um não cristão, quando você fala para um ateu, quando você fala para um mundano, um iníquo, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, eles riem da sua cara. Eles escarnecem do que Cristo fez. Porque para o mundo a morte de Cristo é escárnio. Para o mundo a morte de Cristo é loucura. Mas nós levamos ela conosco. O seu opróbrio é o nosso opróbrio. A sua vergonha é a nossa vergonha. Porque a sua glória é a nossa glória. A glória do Cristo ressurreto dentre os mortos, que se manifestará na perfeição da parousia, é a glória que nós ansiamos. Ele diz então, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para que a sua graça seja completa e perfeita em nós. Porque nós, no 11, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Aí ele vai falar das perseguições que o Estado iria impor, que os seus patrícios iriam lhe impor. Paulo vai morrer na mão de seus patrícios, de pessoas que conheciam, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Para que a glória de Cristo seja vista por meio de nós. A prioridade não é a minha segurança. A prioridade não é o meu bem-estar ou o meu prazer. A prioridade é que por meio da pregação, por meio da vida, por meio do testemunho, por meio do posicionamento, Cristo seja visto em mim e reconhecido por todos. Cristo seja visto em nós. Percebam Cristo por meio das nossas vidas. Pastor, mas eu sou tão jovem para encarar tamanhas responsabilidades. Viver verdadeiramente com Cristo independe de idade. Independe de rodagem de vida. Viver verdadeiramente com Cristo depende de conversão, porque a mensagem do Evangelho é essa. Arrependa-te e creia no Evangelho. Exige conversão, mudança de rota e de vida, mudança de prioridades. De modo, no verso 12, que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu estou para morrer por conta deste Evangelho, mas vocês estão recebendo por meio dele a vida eterna. Quantos de nós estamos dispostos a sermos, como eu disse, cancelados, a sermos escarnecidos, a perdermos acessos, posições, para que ao nosso redor se manifeste vida? Para que as pessoas conheçam a Cristo, esse ressurreto dentre os mortos. Tendo, porém, no 13, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que eu preguei. Eu criei nesse Evangelho. Naturalmente, eu vou pregar este Evangelho. E pregar o Evangelho, gente, não consiste única e exclusivamente em você subir num púlpito, abrir uma Bíblia aqui, vir com um sermão pontuado, previamente estudado, pautado na exegese, na hermenêutica dos originais, e anunciar a um público, uma plateia. Não é nisso que consiste pregar o Evangelho. Isso também pode ser pregar o Evangelho. Mas o que Paulo está falando aqui é que surgirão oportunidades que não se darão em púlpitos, que não se darão em bancos de debates, ou em chats de debates, ou em páginas de Instagram, Facebook e tudo mais.
Às vezes o Senhor vai te dar uma oportunidade de 40 segundos para que você aponte aquela pessoa para Cristo. Você só tem um tiro, você só tem uma oportunidade. A quem você vai glorificar? A nossa mente está municiada da palavra, o nosso coração, como nós cantamos aqui, nós estamos sendo direcionados pelo Espírito. Tem muita gente que fala assim, pastor, o Espírito me direcionou para quê? Para eu comprar um carro novo, para eu comprar um tênis novo. O Espírito me direcionou para eu fazer uma viagem. Mas está cada vez mais raro alguém dizer, pastor, o Espírito me direcionou para quê? Para eu ir lá e pregar o Evangelho àquele pessoal. Rapaz, vai ser difícil, exatamente, pastor, eu sei. Mas o Espírito capacita aqueles a que Ele chama. E eu vivo para Ele. E eu farei a vontade dEle por onde quer que eu for. Se eu creio, eu tenho que pregar. Se eu creio, eu tenho que anunciar. Se eu creio, eu tenho que viver. Essa é a prioridade das nossas vidas. Muitas vezes a gente fala, eu creio no Evangelho. E eu estou disposto a morrer por Cristo. Essa é a declaração mais romântica e mais fácil de se fazer. Ainda mais se a gente colocar uma musiquinha de fundo, um tom mais alto, né, uma voz romântica, né, do gospel evangélico e do gospel brasileiro, né, músicas românticas. Aí você põe um tom bem alto, assim a pessoa se arrepia, se emociona, chora, porque o crente hoje só sabe chorar, chora. Eu vou morrer pelo Senhor, beleza. Quantos estão dispostos a viver por Cristo? A viver totalmente e plenamente por Cristo? Isso que Paulo está dizendo. Eu vou viver por Cristo. E viver por Ele vai me levar à morte. Mas eu vou escolher meu curso da faculdade porque eu vivo para Ele. Eu vou escolher o meu noivo, a minha noiva, o meu namorado, a minha namorada, o meu cônjuge, porque eu vivo para Ele. Os crentes ainda têm aquela ideia romântica de que vai ser flechado pelo cupido para arranjar um namorado ou uma namorada. Tem muito crente que pensa isso. Que está esperando o cupido vir flechar. Não é assim que funciona, viu, gente? Você tem que escolher o seu namorado, sua namorada, à luz do Evangelho. Para que você não se junte a julgo desigual. Se o seu namorado não é crente, se a sua namorada não é crente, você é desobediente. E Deus vai pesar a mão sobre você. Porque você não está vivendo para Ele, nem fazendo a vontade plena dEle. Credo, pastor, isso não é radical? Exatamente. Nós somos chamados. O que Paulo está dizendo é que a nossa prioridade vai nos levar a uma vida realmente radical para Cristo. E ele diz, também nós cremos, terminando o 13. Por isso também falamos. Por isso também anunciamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. E aí Paulo então situa toda a sua ideia. Que a prioridade não é terrena. Ela é eterna. O que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, o que eu estou almejando, se concretizará em glória, quando Cristo for ressurreto de dentre os mortos. E eu então ressuscitarei com Ele. E eu serei apresentado por Ele diante de Deus. Porque Ele é o sumo sacerdote que oficia por nós diante de Deus, como Hebreus bem fala. E ele termina então dizendo, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A nossa prioridade é que Deus seja visto e glorificado diante de todos. E a partir daí, dessa breve exposição desse texto, quero trazer algumas aplicações para a sua vida. Trabalhando essa ideia das prioridades da vida cristã. E a primeira delas, a primeira prioridade a qual nós devemos nos dar, é a prioridade de exaltar a glória e o poder de Deus. Nós devemos ter como prioridade, guarda isso no seu coração, exaltar a glória e o poder de Deus. Qual é o fim principal do homem? Pergunta 1, com a sua resposta do Catecismo
Maior de Westminster e também do Catecismo Menor. Qual é o fim principal do homem? Gozar a Deus e glorificá-lo eternamente, cultuá-lo eternamente, bendizê-lo eternamente, depende da tradução e a versão. Esse é o nosso fim principal. E Paulo diz então, que no verso 7, para que o poder não seja nosso, o reconhecimento não seja nosso, mas seja de Deus. Porque a nossa prioridade deve ser essa, exaltar a glória e o poder de Deus. Há muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas no meio evangélico, procurando glória pessoal, procurando exaltação pessoal, reconhecimento pessoal. A glória tem que ser sempre de Deus. Há muitos crentes que estão procurando a sua própria glória, trabalhando para que a sua própria glória seja vista. A glória sempre de Deus. Você é jovem, e a todos os quantos estamos aqui, dependendo da idade, nós devemos entender isso. Que nós somos chamados, eu e você fomos chamados, para termos como prioridade isso, exaltar a glória e o poder de Deus. Segundo, nós devemos ter como prioridade dar testemunho vivo da glória de Deus. Dar um testemunho vivo. Pregar, anunciar, ter todo o conceito, mas viver isto. De maneira que nós não sejamos tidos como hipócritas. O que Jesus falava dos fariseus e saduceus, dos senhores das leis? Vocês são hipócritas, raças de vida, porque vocês falam uma coisa, mas vivem outra. Há muitos jovens, há muitos irmãos e irmãs que cantam, e cantam muito bem, dizendo: eu vou viver para ti, eu vou colocar a minha vida à sua disposição, eu vou ser teu. Mas quando o bicho pega, quando a coisa aperta, faz tudo menos isso. Porque não tem como prioridade o testemunho de uma vida para a glória de Deus. E tudo que eu fizer, seja em atos, seja em palavras, eu tenho que priorizar, dar um testemunho vivo da glória de Deus. Você, jovem, foi chamado para isso. Eu já estou um pouco rodado aí no ministério, Já tenho um bom tempo de ministério. E eu me lembro que, quando eu fui chamado para ser pastor, e foi um chamado, e até brinco, não sei se todo mundo aqui é de origem presbiteriana, nasceu em berço presbiteriano. E não sei se todo mundo aqui já viu uma carteira de ministro presbiteriano. Não sei se vocês sabem. Todo pastor tem uma carteira de ministro, um caderninho, um livrinho, onde são anotados os nossos atos presbiteriais, os nossos atos conciliares, é assim que se chama. E nessa carteirinha, antes da identificação do pastor, tem uma página que vai a foto do pastor, vai o nome do pastor, vai o número de registro do pastor, Tem uma página, aliás, 2 páginas que tem um espaço para o pastor escrever o testemunho do chamado dele. E eu fui durante muito tempo secretário executivo de presbitério e de sínodo. Então o secretário executivo, ele vai fazer as anotações nas carteiras, ele tem acesso às carteiras dos pastores. E quando eu ia lá fazer as anotações, eu tinha curiosidade de ler o testemunho dos pastores. E eu li o testemunho dos pastores e eu ficava assustado, porque o deles era muito diferente do meu. Eu vi uns que falavam assim: olha, eu estava de repente no campo verdejantes, virgens montesas, e de repente um anjo desceu do céu arpejando e tocando o trompete, dizendo: vem, filho. E eu fui elevado à glória, e a luz apareceu. Tem uns caras que descrevem o chamado assim. O meu foi assim: você vai, e pronto. Não teve sonho, não teve nada. Simplesmente o Senhor ardeu no meu coração: você vai, e pronto. E eu teimei com Deus: eu não vou. Você vai, não vou. Não, você vai, não vou. Quer ver, Deus? Eu não vou. Fiz vestibular, passei. Vou resumir a história. Eu já fiz uns 5, 6 vestibulares. Vestibular é a coisa mais fácil que tem que passar. Passei em todos. Entrava na faculdade, o coração ardia, saía. Até psicólogo da faculdade uma vez veio conversar comigo. O que acontece com você? Porque o meu coração não tinha que estar lá. A minha prioridade não era aquilo lá. Aí eu fui para o seminário.
enquanto eu fazia o seminário, e não sei se você conhece como funciona, o seminarista presbiteriano ele é sustentado pela igreja, pelo presbitério. Eu não tive nada disso. Eu tive que trabalhar e pagar seminário, eu tive que me virar. Não tive nada disso. E de repente, as oportunidades começaram a surgir. E eu poderia ter sido qualquer outra coisa. Eu poderia ter seguido carreira executiva, tinha convites para continuar trabalhando. Graças a Deus era profissionalmente capacitado. Né? Não foi daqueles que deu uma chuva, começa da noite, não conseguiu trabalhar, precisava pagar a conta, você pastor. Não, graças a Deus não foi assim. Tanto é que eu fiz o meu sermão de prova. Não sei se você sabe, o pastor presbiteriano, ser ordenado e fazer sermão de prova. E um dos pastores veio conversar comigo. Fiquei sabendo que você está aprovado no concurso do Banco do Brasil. Falei, estou. Ele falou, interessante, eu acabei de me aposentar no Banco do Brasil. Rapaz, larga esse negócio de ser pastor. Assume o concurso, vai fazer o teu pé de meia, depois você vem. Depois você vem fazer. Eu estava com uma proposta de uma grande empresa de advocacia. Vem, escolhe a faculdade, escolhe qualquer faculdade e vem ser sócio da gente. Eles me ofereceram a sociedade para que eu fosse trabalhar com eles. E Deus falava para mim, não, você não vai. Ao passo que eu entendi que eu tinha que obedecer a Deus. E que eu tinha sido chamado para viver para Ele. E que Ele cuidaria de mim. Esse tem que ser o entendimento de cada um de nós. De que a nossa prioridade é que Cristo seja glorificado. Pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer faculdade? Não é isso que eu estou dizendo. Como funciona então? Você pode fazer a tua faculdade. Você pode ser médico, engenheiro, dentista, professor de história, desde que você não fume maconha com a turma lá. Eu sou da turma de história, viu, gente? Eu sou professor de história, tá? Não fumei maconha em nenhum momento. Pelo que eu me lembro, eu não fumei nenhuma vez, né? Mas às vezes diz que afeta a memória, né? Não me lembro direito. Mas eu sou formado também, tá? Não fala mal da turma de história, tá? Tem o Zé Fuminho lá, mas nem todo mundo é. Você, como crente, você não precisa ser. Mas, independente do que você for fazer, você não vai procurar nisso a tua realização pessoal. Mas você vai em Cristo viver para Ele, glorificar a Ele. De maneira que, sendo médico, sendo pastor, sendo engenheiro, sendo professor de história, de geografia, de filosofia, aí já é para acabar, né? Faça para a glória de Deus, dando um testemunho vivo daquele que te chamou. Paulo fala, né? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que, no verso 10, tá, gente? Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sempre. Lá na faculdade, lá no trabalho, lá aonde, montando a minha startup, onde for. Sempre levando comigo, para que Ele seja exaltado. Terceira prioridade, anunciar o evangelho da fé. Eu tenho que sempre observar as oportunidades que surgem para que eu pregue o evangelho da salvação em Jesus Cristo. E pregue o verdadeiro evangelho, né, gente? Tem muita gente pregando um evangelho que não é o evangelho, né? Deus ama todo mundo e vai salvar todo mundo. Deus quer que você se sinta bem, né? Aquele evangelho do deboísmo que muita gente, né? Ficar de boa com todo. Não é esse evangelho. O evangelho da salvação, que chama pecadores ao arrependimento, que chama pessoas a crerem na verdade, a viverem plenamente por Cristo. Então, todas as oportunidades nós devemos usar para pregar o evangelho, anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus, o evangelho da cruz. Não tire a cruz do evangelho. Não tire a cruz do evangelho. O evangelho da cruz em Jesus Cristo. A quarta prioridade, receber o galardão da vitória eterna. Eu tenho que ter como prioridade alcançar o galardão da vitória eterna, não por meritocracia. A nossa fé, o nosso entendimento não permite isso. Se ainda somos presbiterianos reformados, nós temos que ter essa ideia, tá? Não é por mérito pessoal, é sempre por graça.
Mas eu tenho que me esforçar, almejando ser galardoado por amor a Cristo Jesus. Tem muito crente que nem sabe o que é galardão. Eu também não sei. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que nós seremos galardoados, tá, gente? Lá na minha igreja, quando eu falo de galardão, todo mundo dá risada. Porque uma vez, a primeira vez que eu ouvi sobre galardão, me falaram que galardão era um presente. E eu não sei porquê, na minha ideia veio aquela imagem daquele pirulito que americano gosta. Sabe aquele que tem formato de cabo de guarda-chuva e é branco e vermelho? Para mim, galardão é aquilo lá. Toda vez que eu penso em galardão, vem aquilo lá na minha ideia. Um pirulito bem grandão, branco e vermelho, assim, né? Aí eu contei isso um dia, o pessoal dá risada, né? Quando eu falo de galardão, só lá o pirulito do pastor lá, ó, né? Nós seremos galardoados pelo Senhor. Se nós vivemos de maneira fiel, se nós vivemos de maneira verdadeira, com o coração no Senhor Jesus. Essa é a nossa ambição celestial. Sermos por Ele reconhecidos e por Ele galardoado. Por ter trabalhado, vivido, exaltado e glorificado o nome dEle. Em último lugar, e se você glorificar o Senhor nesse momento em pé, eu não vou ficar chateado não. Estou terminando, tá? Quinta e última prioridade, não que eu esteja esgotando, tá? Mas é só para nós trabalharmos ainda o texto. Eu tenho que ter como prioridade glorificar a Deus por meio da gratidão. Tem muito crente que, ao se deparar com um texto como esse, que fala de dificuldades, de lutas, que fala que o Evangelho não é um mar de rosas, que o Evangelho vai ter dificuldade, vai ter perseguição, que não seremos muitas vezes reconhecidos, que sofreremos. Tem muita gente que se angustia com isso. Tem muita gente que se entristece com isso. Na realidade, nós devemos agradecer, Senhor, muito obrigado por poder sofrer por Ti. Muito obrigado pela esperança e a perspectiva futura de que no Senhor nós seremos gratificados. Mas eu agradeço pelo Evangelho. Paulo agradece pelas lutas que ele enfrentaria. Paulo agradece pelas lutas que ele já enfrentou. Ele agradece até por ter sido abandonado. Nós devemos ter como prioridade glorificar a Deus por meio da gratidão. Tem muito crente que é ingrato, muito jovem ingrato, recebendo do bom e do melhor, mas sendo ingrato. Eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa. Eu não vou na igreja porque esse tênis está velho. Eu não vou na igreja porque eu não tenho carro. Porque está chovendo. Eu não vou na igreja hoje porque não é o pastor Alessandro, nem o pastor Márcio, é o pastor Ricardo. Não gosto do pastor Ricardo. E muitas vezes nós damos um péssimo testemunho com isso. Muitas vezes nós atrapalhamos ao invés de ajudar, porque agimos de maneira ingrata. O Senhor chama cada um de nós a sermos gratos pelo que Ele tem nos dado. A glorificar a Ele com extrema gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sofrer por Ti. Obrigado pelo privilégio de ter sido alcançado pelo Evangelho da Salvação. Porque o que estava destinado a mim era o inferno. Mas o Senhor, com graça, me tirou de lá. Mesmo sem eu merecer, o Senhor me colocou na sua lista. E o meu nome está escrito, ó Pai, para a eternidade. Nós devemos glorificar a Deus com gratidão. Sermos gratos pelo privilégio de cantarmos, tocarmos, ministrarmos. Gratos pelo privilégio de termos uma igreja. Eu não quero ir na igreja não, porque tem que carregar a Bíblia. Agora nem precisa mais, né? Tem tudo projetado. Precisa sim, viu, gente? Carrega a Bíblia, traz a Bíblia. Não perca esse costume, não. Eu sou da época dos tempos antigos, né? Eu sou dos tempos antigos. Eu sou da época que os crentes eram reconhecidos por carregar Bíblia, né? Eu já vivi numa era onde não existia celulares, né? Quase próximo dos maias, dos incas e dos astecas, mais ou menos ali, né? Então, muitas vezes a gente é ingrato. Sejamos gratos, sempre gratos ao Senhor, para que, por meio desse testemunho vivo, dessas ações de graças,
Cristo seja reconhecido e visto em nós. Nos alegremos no Senhor, gratidão com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor ama que os seus filhos sejam gratos e se expressem com alegria a Ele. Coloque essas coisas como prioridade na sua vida. Eu sei que outras coisas vão chamar a sua atenção. Eu sei que outras coisas vão vir concorrer com você. Mas se você colocar a sua prioridade nas coisas certas, no caminho certo, Deus, o poderoso e glorioso Deus, te recompensará, te galardoará, e você experimentará da sua boa, agradável e perfeita vontade, para a glória e louvor do nome dEle, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, pessoal? Pai, eu sou grato ao Senhor por poder compartilhar esse momento com os meus irmãos e irmãs. Apesar das nossas fraquezas e falhas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor age da maneira que quer, da forma que quer, atuando no coração dos teus, ó Pai, para que a tua glória seja vista e reconhecida. E apesar das minhas falhas, ó Pai, o meu desejo de todo o coração é que o Senhor seja glorificado e exaltado nesse momento. Vivifica a palavra no coração da tua igreja, no coração do teu povo. Abençoa o teu povo com graça e verdade. Derrama poder e autoridade sobre todos, ó Pai. E que nós tenhamos a prioridade do Evangelho nas nossas vidas, a prioridade de Cristo nas nossas vidas. Que nós te bendigamos e te glorifiquemos no nome santo, poderoso e glorioso de Cristo Jesus.